Gente, inicialmente eu gostaria de ajudá-los a entender o que fez com que durante anos e mais anos eu me mantivesse na completa alienação relativa à violação dos direitos humanos no Rio de Janeiro. Até hoje eu não entendo como houve o massacre da Candelária, a chacina de Queimados, de Vigário Geral, e eu não fiz nada. Não consigo entender isso. Talvez essa demora tenha relação com a espécie de conversão que eu experimentei com 20 anos de idade. Eu conheci o Cristo que trouxe sentido para a minha vida. Eu não tenho como descrever o horror que me causa a vida sem esperança do Evangelho. Não consigo entender como que homens conseguem se regozijar ao dizer que a verdade não existe, que se existe é impossível ao homem conhecê-la, que nós somos resultado do nada mais o acaso e que caminhamos para a completa impessoalidade, o tombo no não ser. E que a única esperança que nos resta é nós nos perpetuarmos através das nossas obras. Eu sou um caso perdido para a psicanálise, porque eu sofro da mesma doença de Agostinho de Hipona, de Pascal, de C.S. Lewis. Não consigo viver sem transcendência, sem esperança, sem fome e sede daquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 2, de glória, de honra, de incorruptibilidade, de vencer a morte, de um dia experimentar finalmente a visão beatífica, de contemplar o amor da minha vida, a minha divina delícia na beleza da sua santidade. Então, por isso, em razão da natureza da minha conversão, que inicialmente eu me converti mais ao Cristo que me salvava da minha perdição metafísica, do que ao Cristo que me salvava da minha perdição moral, isso só fui entender depois. Eu dediquei a maior parte do meu ministério à apologética, à defesa da fé e à tentativa de dar esperança para as pessoas. Acontece que não dava para viver assim, apenas dedicado ao mundo da filosofia, sem que isso assumisse uma desembocadura prática, especialmente num país campeão de violação dos direitos humanos, que é a 7ª economia do mundo e, ao mesmo tempo, a nação mais desigual do planeta. O Brasil dos bairros de periferia de São Paulo, das favelas do Rio de Janeiro, do sertão nordestino, das comunidades ribeirinhas do Amazonas. Com 20 anos, então, eu acordei do meu sonho metafísico. Era surfista e vivi em função do chamado trinômio sexo, drogas e rock and roll. E com vergonha eu lhes digo que só fui acordar do meu sono de alienação com referência à justiça social com mais de 40. E minha vida foi mudada, eu posso dizer, no presídio de Bangu, em 2006, quando traficantes decidiram, numa ação orquestrada, meter terror no Rio de Janeiro. No dia 28 de dezembro de 2006, eles mataram 19 pessoas nos mais diferentes pontos do Rio de Janeiro. Entre elas, 8 que foram queimadas vivas num ônibus que cruzava a cidade. Eu falei, vou para a rua.
vou protestar. Inicialmente passou pela minha cabeça a ideia de deitar na Rio Branco, vou pegar um caminhão, encher de pneu, descarregar no Rio Branco, na altura da Cinelândia, meter fogo em tudo. Aí eu pensei, sou cristão, isso não glorifica a Deus, e seria muito mais bonito se conseguisse vencer essa batalha criando uma cultura de paz, usando as armas da razão, da inteligência, da própria democracia, da criatividade. Pela infinita bondade de Deus, ocorreu a ideia de fazer uma manifestação que marcou profundamente a história do Rio de Janeiro. Combinei com os amigos da igreja de nós irmos para a praia de Copacabana numa madrugada de sexta para sábado, para montarmos um cemitério em frente ao Copacabana Palace, com 700 cruzes, simetricamente dispostas, e cada uma representando um cidadão fluminense morto. No início de 2007, entre janeiro, fevereiro e início de março. Bom, o que aconteceu é que passamos a madrugada ali em claro, quando o dia amanheceu, para minha completa surpresa, os meios de comunicação todos presentes, as agências internacionais de notícia, primeira página de vários jornais no Brasil, notícia no mundo, uma das manifestações mais conhecidas da história do nosso país. E desde então, os meios de comunicação nunca mais deixaram de cobrir os nossos protestos. É algo impressionante. Às vezes a gente amanhece, primeira página da Folha, do Estadão e do Globo. E a onda não é estar na primeira página do Estadão, da Folha e do Globo, mas é dar voz para os sem voz e visibilidade para os invisíveis. É bater no poder público quando ele lida com descaso com a população. E conscientizar a sociedade do que está acontecendo no nosso país. Agora, acontece que não deu para ficar nas manifestações. Não deu para ficar na ação, e eu não tenho vergonha de dizer, deliberadamente midiática. Nós não organizamos manifestação para as pessoas que passam na rua verem. É tudo para os meios de comunicação, a fim de que nossa voz seja amplificada e possamos alcançar milhões de pessoas. Às vezes, as manifestações são feitas em parceria com cinegrafistas e fotógrafos. E aí, meu irmão, qual é a melhor posição dessa cruz? Onde botar essa vassoura? E esse coco? E essa bola de futebol? Qual é o melhor ângulo? Embora isso tenha um objetivo útil, estou absolutamente convencido que contribui para a nossa democracia, não dava para ficar só nisso. Então, tive que conhecer o Rio Underground, para que minhas ações, juntamente com os amigos da cidade, tivessem consequência. E pudessem ser levadas a cabo a partir de conhecimento de primeira mão. Então, fui parar no sistema prisional, falando de uma forma mais precisa, nas carceragens da Polícia Civil. O pai de um amigo meu foi preso, esse amigo pediu para que eu o visitasse, depois de uma hora de conversa, eu procurei um policial civil, me identifiquei e pedi para que ele me permitisse entrar no interior das celas. Por um milagre da graça divina, ele anuiu ao meu pedido, abriu uma porta de ferro, depois a segunda. Quando ele abriu a terceira, até onde minha memória me ajuda, eu só me lembro de eu agarrado às grades e gritando: o responsável por isso aqui deveria estar preso. Isso é um crime. Porque eram centenas de homens no antigo estábulo da Polícia Militar, com 25 centímetros quadrados para cada detento.
com grande parte deles com tuberculose, sarna, sem direito a banho de sol. Eu fiquei alucinado. Conheci o delegado responsável pelo núcleo de controle de presos da Polícia Civil, delegado Orlando Zacconi, que esteve bem envolvido com as investigações do Amarildo, e ele, Hare Krishna, gente finíssima, abriu as portas da carceragem para a gente. Levamos lá para dentro a imprensa, BBC de Londres, Al Jazeera, Jornal Globo. Um voluntário nosso ganhou a primeira página do Jornal Globo, segurando um termômetro dentro de uma das celas, que apontava para 56,7 graus Celsius. E aí, levamos lá para dentro remédios, erradicamos a sarna, pelo menos durante um tempo, fizemos higienização de todas as celas, levamos dentistas, advogados, médicos, fizemos uma pressão para que eles tivessem pela primeira vez direito a banho de sol. E passamos a escrever para jornal e filmar o drama daqueles homens, muitos dos quais absolutamente inocentes, sem a mínima relação com o crime. São os chamados buchas, que estavam na hora errada, no lugar errado, na companhia de gente errada, se é que pode dizer isso. Porque muitas vezes cresce junto com o traficante dentro da favela. Passamos a escrever para os jornais e chegamos à seguinte conclusão: não dá para o nosso amor por esses homens se resumir a sabonete, sandália havaiana, camisa branca, higienização das celas, tratamento dos seus dentes. Quer dizer, nós temos que tomar uma decisão análoga que foi tomada no século XIX pela Inglaterra. O que é melhor, ser um bom escravocrata ou lutar pelo fim da escravidão? Nós temos amar esses homens é livrá-los dessa condição. Muitos dos quais, a partir de um tempo, passaram a se tornar nossos irmãos na fé. Cenas que eu jamais vou me esquecer. Havia dia que eu não tinha mão para orar por tanta gente que pedia intercessão. Nessa brincadeira eu batizei 50 de todas as facções criminosas do Rio de Janeiro. De homens sendo levados às lágrimas. Eu me lembro que numa das ocasiões eu me levantei e eu gritava, dizendo: só não há esperança para dois homens, só para dois tipos de pessoas aqui dentro. Primeiro, aquela que diz: pau que nasce torto não se endireita jamais. E lá tem que ser o papo reto, você tem que ir direto ao ponto. Pois eu quero lhe dizer que há um Deus poderoso, especialista em ser humano, e que vai transformar a sua vida, e você vai voltar para a sua comunidade, para o espanto dos seus amigos e dos seus parentes, em razão da obra gloriosa que Deus vai fazer na sua vida. E em segundo lugar, só não há esperança para aquele que diz que para o meu pecado não há perdão. Eu anuncio um Deus amoroso, perdoador, que derramou o sangue do seu único filho na cruz para nos redimir de todo o pecado. Eu me lembro de um dia que um deles me procurou e disse a seguinte coisa: se o senhor tivesse dito isso uma semana atrás para mim, eu não teria feito isso comigo. Ele quebrou um espelho, enfiou o caco no pescoço e veio rasgando para o meio. Até que um dia eu procurei a chefe da Polícia Civil, doutora Marta Rocha. Falei: doutora, se as 14 carceragens da Polícia Civil não forem fechadas, eram 4.000 homens em regime de campo de concentração. Nós vamos montar uma réplica da carceragem de Neves em Copacabana e botar os voluntários dentro.
e chamar toda a imprensa e as agências internacionais de notícia. Ao que ela me disse, daqui a 1 ano e 4 meses eu vou fechar todas as carceragens. 1 ano e 4 meses depois eu a procurei, pela graça divina, a promessa cumprida. E levamos para a praia de Copacabana uma faixa, na realização do nosso primeiro antiprotesto, que foi um elogio ao governo do estado do Rio de Janeiro. Fim das carceragens da Polícia Civil. Vitória da razão, da democracia e do direito. Em seguida, fui parar nas favelas do Rio de Janeiro. Eu não conhecia a minha cidade. Eu não conhecia a cidade partida. 2009, o BOPE entra na favela Mandela. Então aqui está o BOPE numa mata, um rio de 20 metros aproximadamente de largura e do outro lado os barracos, os traficantes. Barracos de madeira e o BOPE usando armamento, cuja bala perfaz uma distância de 2,5 km, fura parede de alvenaria com índice de letalidade de mais de 95%. E naquele dia um soldado do BOPE acertou a testa de um menino inocente, um tiro de fuzil bem no meio da sua cabeça, que o levou à morte. Peguei minha câmera, fui para o enterro, com o propósito de filmar o drama daquela família pobre, editar as imagens, mandar para o jornal o Globo e espalhar pela rede. Naquele dia conheci as lideranças comunitárias do Complexo de Manguinhos. Em contato com elas, propus fazermos uma manifestação dentro da favela, contra o BOPE. Cheguei domingo na igreja e disse, olha, nós vamos fazer uma manifestação no coração de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, situada na faixa de Gaza. Terror da polícia carioca. Não garanto segurança para ninguém, mas é nosso dever estar lá. Uns 50 foram comigo, a imprensa toda nos acompanhou, as agências internacionais de notícia, e não tardou para que viesse uma informação lá de dentro. Olha, a rapaziada falou que vocês podem entrar na favela. Quem estava na beira do rio. E eu entrei e nunca mais saí. Resumindo a história, hoje a nossa sede é dentro da favela do Jacarezinho. Estamos ali vivendo uma espécie de invasão social. Agora, recentemente, formamos a primeira turma de qualificação profissional. 29 homens que concluíram o curso de qualificação profissional, dos quais mais de 10 já foram empregados. 8 eram bandidos. Tive que parar nos enterros das vítimas da violência, para levar consolação para aqueles que passaram pela pior dor que se possa imaginar. São cenas que nunca mais vão sair da minha memória. Como, por exemplo, a que eu vivi agora em janeiro. Saindo de casa para ir à praia, estava lá no Globo Online, morre criança em Belford Roxo. Liguei para o voluntário e falei, vamos conhecer essa história? Fomos para Belford Roxo. Chegando lá, nós encontramos uma família típica de nordestinos. O avô pernambucano, após eu haver me identificado, falado do Evangelho, me levou para o local onde a menina havia sido morta. E me contou a história. O carro dos bandidos parou aqui do lado, ele saiu, um deles saiu, deu um tiro de pistola no vidro do carona, da minha nora, a bala bateu no volante, atingiu o peito da minha neta. Aí a mãe, depois que eu conheci, me contou a seguinte história. Quando eu ouvi o tiro, eu engrenei o carro, parti, desesperada, sem saber o que havia acontecido, até que eu olhei para o lado, olha, não dá para mensurar a dor dessa mãe. Olha a cena que ela descreveu, eu olhei para o lado e vi a cabeça da minha filha balançando de um lado para o outro, e o peito se contorcendo. Fui para o enterro, a mãe atrás de mim gritando, meu Deus, o Senhor me deu essa filha, meu Deus. O Senhor me deu essa filha, meu Deus.
Meu Deus, me devolve minha filha. Chegou na hora do caixão entrar na cova, eu vi a mãe agarrada ao caixãozinho branco, recusando-se liberar o corpo da filha. O caixão é posto na sepultura, a tia se lança lá dentro para tirar o caixão. Eu falei, que isso? No domingo seguinte, fui para casa da família, insisti com eles para entregarem a vida a Cristo. Falei do amor de Deus pela criança, pela Giovana Vitória, é o nome dela. 2 meses depois, isso após termos feito manifestação em Copacabana, termos feito manifestação em Belford Roxo, condenando a ação de milicianos. 2 meses depois, eu recebo um telefone da Priscila, mãe da Giovana Vitória. Seu Antônio, ela me chama de seu Antônio. Seu Antônio, tenho 2 notícias para lhe dar. A primeira delas, seu Antônio, é que eu e meu marido estamos firmes na igreja, nós estamos andando com Jesus, seu Antônio. Estamos recebendo o consolo de Deus para o nosso coração. E segundo, seu Antônio, eu estou grávida. Depois nós viemos a descobrir que ela estava grávida de 2 meninas. Eu falei, esse enxoval é nosso. Aí contei a história toda para a igreja, nós nos mobilizamos a coisa de 2 meses, eles foram lá na igreja. O enxoval completo da Giovana e da Vitória. E pela graça divina, a família toda presente, Priscila toma o microfone no culto presbiteriano, pede licença, vem para o púlpito e diz, olha irmãos, o que eu quero lhes dizer, além de expressar minha gratidão, é que aconteça o que acontecer na vida de vocês, não deixem de andar com Jesus, seja qual for a tribulação. Em janeiro ela havia perdido a filha com um tiro no peito. As 2 meninas acabaram de nascer, a Giovana e a Vitória. Irmãos, não dá para viver o cristianismo de outra forma. Nessas manifestações de junho, eu nunca inalei tanto gás lacrimogênio. Fui em todas. Primeiro já tínhamos começado o ano com Fora Renan, e lá em Brasília, e as manifestações. Depois o exigimos escola, hospital e segurança no padrão FIFA, porque os caras vieram para cá e fizeram o dever de casa correto. Nós queremos metas, nós queremos transparência, e batiam a mesa quando o cronograma não era cumprido. E subitamente nós vimos emergirem 12 magníficos estádios de futebol. Porque houve vontade política para construir arenas esportivas e não há vontade política para a construção de escolas, de hospitais e para uma segurança pública à altura das demandas da nossa sociedade. Botamos aquelas bolas de futebol em frente ao Congresso Nacional, bicamos as bolas em plena Copa das Confederações, o protesto se chamava Passando a Bola para o Congresso. Passando a bola, e ver a galera da manifestação, o pessoal já irado, bicando bola de qualquer maneira, mas as bolas eram leves, não conseguiam chegar nas vidraças lá do Congresso Nacional. E agora, terça-feira, nós vamos fazer uma grande manifestação em Brasília. Nós vamos fazer a manifestação, o Estado não pode ser black box. Nós vamos botar 27 manequins, todos de terno, mascarados, emitindo a seguinte nota: falta de transparência na administração pública e serviços públicos precários. É o Estado com máscara cometendo ato de violência contra a população. Somos contra a manifestação violenta. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu peço que o Estado me ajude a deter os manifestantes nas ruas. Veio o caso Amarildo agora. Inclusive foi tragicômico. Eu estava no hotel com a minha esposa, na verdadeira lua de mel, uma agenda super complicada, e finalmente surge aquele final de semana para celebrarmos o amor. Telefone toca. Pastor, sou eu, a Elisângela, membro da nossa igreja que mora na Rocinha. A família do Amarildo está pedindo ajuda do Rio de Paz. Aí trata de eu ligar no meio da lua de mel lá
para o delegado, me conta a história, o que está acontecendo e tal, e fui para a favela. Levei minha câmera, andando, fuzil, pistola, apesar da UPP. Chego na casa do Amarildo, essa aqui é a casa do Amarildo, mas por que o vaso é do lado do fogão? Faz cocô e feijão ao mesmo tempo. Essa é a casa do Amarildo. Eu falei, bandido ele não pode ser. Matador, líder do tráfico, não é possível. Certamente ele está ali, a boca em frente à casa. Ele conhece os caras. Provavelmente tem informação. Mas como que a vida do crime pode remeter uma família com 6 filhos para viver nesse lugar? Bati foto, falei, agora segura esse cartaz aí. Junta mais a família, os filhos e tudo mais, o Anderson, as meninas, a Beth, a esposa. Onde está Amarildo? E lançamos a campanha. Liguei para o Jornal Globo, olha, estamos lançando a campanha Onde está Amarildo? E não vem com esse papo. Aí começamos a falar sobre isso, da entrevista, escrever. Que funcionou muito no regime militar, mas não funciona mais nessa democracia que está emergindo nas ruas, de desqualificar a vítima para justificar a prática criminosa. Ainda que ele fosse líder da facção, a nossa Constituição não passou um papel branco para a polícia. Ela não prescreve morte para aquele que pode ser preso. Fomos para Copacabana, colocamos os manequins com aqueles tapetes vermelhos, acho que foi até capa da Folha de São Paulo, não estou bem certo. Os manequins, onde está Amarildo, e também levantando a questão. E os 36 mil que desapareceram no governo Sérgio Cabral? E os desaparecidos que não tiveram registro do desaparecimento feito em delegacia? Audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pedimos para o deputado Marcelo Freixo chamar as autoridades públicas para responderem a seguinte questão: qual o paradeiro desses desaparecidos? No dia da audiência pública, marcamos uma manifestação em frente à Alerj, e houve uma coisa muito interessante. Uma atriz da TV Globo, chamada Tayla Ayala, pegou uns amigos atores, foi com um bumbo, todo mundo de branco, com uma bexiga cheia de tinta vermelha na mão, ela, sem falar nada conosco, só para dar força para a nossa manifestação, batia no bumbo e a garotada pegava a bexiga e pá, no peito, explodia aquela tinta vermelha e caía no chão. Foi notícia no mundo inteiro. E aí toma de manifestação na Rocinha. Mais recentemente, semana passada, pastor, só tem que nos ajudar, cadê a ossada do Amarildo? Nós queremos fazer o enterro. E subimos o morro e fomos até o local da execução do Amarildo. Resultado, a Polícia Civil teve que trabalhar e descobrimos que o Amarildo foi torturado por policiais militares que trabalhavam na UPP da Rocinha. Choque elétrico, afogamento, e na sessão de tortura ele não suportou, infartou. Bom, o que eu espero que vocês façam desse testemunho? Que vocês ofereçam seus corpos a Deus para serem instrumentos de justiça num país que deixou ser criada uma cultura de banalização da vida humana. A vida humana não tem valor, especialmente se esta vida é a do negro de 18 a 25 anos, pobre, morador de comunidade, fora da escola. Não tem nenhum valor. Não saia da rua. Quando nós entregamos para o senador Pedro Simon o Fora Renan, com 1,5 milhão de assinaturas, ele disse: não esperem do Congresso Nacional nada de dentro para fora por esse país. O que tivermos que fazer por esta nação será de fora para dentro. Pressão. Nós aprovamos o ficha limpa aqui nessa casa, mal considerando o projeto de lei, por medo de vocês nas ruas. Não saiam nas ruas. Se diz, um senador me pegou no aeroporto de Brasília e disse: pastor, o Brasil está nas mãos de 5.000 famílias ricas que mandam no Congresso Nacional, elas detêm 60% da nossa riqueza. Por isso nós temos um país de dimensão continental com bolsões de miséria para todo lado. Que você pense na possibilidade de entrar na vida pública.
de glorificar a Deus através do exercício do mandato que dê voz aos sem voz e visibilidade para os invisíveis. Essa é uma vocação nobre, que você exerça a sua profissão com excelência. Viver vida significativa não é ser apenas missionário e pastor. Você glorifica a Deus não sendo missionário e pastor, mas sendo fiel à sua vocação. E se Deus o chamou para ser defensor público, médico, engenheiro, costureira, cabeleireiro, glorifique a Deus, fazendo com excelência o seu chamado. Assim nós vamos iluminando o mundo, salgando a terra. Pelo amor de Deus, redijam petições. Podem não ter um efeito legal, mas criam fatos políticos que constrangem o poder público. Nós somos milhares, os movimentos sociais no Brasil não tem povo, nós somos 45 milhões. 45 milhões que não podem deixar que o Douglas, de 17 anos, que foi morto na periferia de São Paulo semana passada, leve um tiro no peito de um policial militar e morra dizendo para ele: por que o senhor fez isso comigo? Um voluntário nosso, nós pedimos do Rio de Janeiro, vai na casa do Douglas. Eu acho que ele está até por aqui, o Cláudio, foi lá na casa do Douglas. Sabe o que ele ouviu? O testemunho do irmão que viu o Douglas morrer, dizendo: por que o senhor fez isso comigo? A irmãzinha de 5 anos que chegou para a mãe, vendo a mãe chorando copiosamente: mamãe, não chora não, fica forte que nem eu, veja só, eu não choro, mamãe. Não pode. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e que possamos transcender a igreja que nós recebemos dos nossos antepassados, sabe? Quer dizer, uma igreja que harmoniza evangelização com compromisso com a justiça social. Vamos ficar de pé? Uma breve oração. Amém. 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 Senhor, dá sonhos. Ajuda-nos a entrar nas favelas, nas comunidades de periferia do nosso país. Que possamos levar para esses locais obras de desenvolvimento humano. Dá-nos graça, Senhor, para criarmos uma cultura de valorização da vida no Brasil. Que nunca mais na nossa vida um garçom abra uma garrafa de água mineral sem a gente dizer muito obrigado. Que remuneremos bem as nossas empregadas domésticas, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos dar voz aos sem voz, visibilidade aos invisíveis. Senhor, que o poder público nos tema, Senhor. Ó Deus querido, Deus de toda graça, que Tu use a cada um de nós, a partir das suas habilidades, dons, vocações, para vivermos num país, Senhor, mais justo, mais próximo daquele ideal de justiça, Senhor, que Tua palavra nos ensina que um dia veremos de desfrutar na Nova Jerusalém. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.